Meu caro, minha cara, é sempre bom tê-los aqui no nosso canal para conversar sobre questões que envolvem desenvolvimento, questões que nos inquietam para saber como podemos ser melhores, como podemos atuar de maneira mais produtiva, mais eficiente para alcançar maiores e melhores resultados. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que me toca demais, sobre um tema que talvez possa também ser útil para cada um de vocês ou para aqueles que vivem sempre nessa situação de buscar os seus limites, de entender quais são os seus limites para uma melhor produtividade. Especificamente eu quero falar com vocês hoje sobre muretas. Como assim, professor? Muretas? Professor Filipe, você está ficando maluco? Meus caros, refletindo hoje, lembrei de uma situação muito clara na minha vida e talvez tenha sido o maior desafio da minha vida. Aqueles que não me conhecem, já passei por alguns desafios fortes, pesados e que demandou um esforço muito grande. Uma prova da Ironman, de triatlon, passar pela pós-graduação Lato Sensu, Stricto Sensu, ou seja, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Direito, escrever uma série de livros, ter um filho, que é a grande alegria, mas nenhuma dessas situações foi mais difícil quanto aquela quando eu era criança, devia ter uns 4, 5 anos, e em determinado momento, no prédio onde eu morava, tinha uma área verde gigantesca, eu fui andar numa mureta, porque naquela época era o meu grande desafio. Essa mureta para o lado esquerdo tinha a garagem do meu prédio, do lado direito tinha um gramado verdinho, muito lindo. E eu lembro disso de maneira muito viva. Só que a garagem desse prédio estava a uns 3, 4 metros para baixo, ou seja, se pisasse em falso para o lado esquerdo, eu mergulharia naquele asfalto. Se eu pisasse em falso para o lado direito, eu cairia na grama verdinha e fofa. Não aconteceria nenhum, não me machucaria, não teria nenhum incidente maior se assim me desequilibrasse para o lado direito. Mas se eu me desequilibrasse para o lado esquerdo, eu teria certamente sérios machucados, como de fato aconteceu. Então, nesse episódio, nesse dia da minha infância, eu fui me desafiar, eu fui tentar superar os meus limites e falhei. Caí daquela altura, para mim, para uma criança, era gigantesca. Tive o risco de ser atropelado, porque era a porta da garagem do meu prédio, e fui atendido por um vizinho, levado para casa, depois para o hospital. Tive uma série de machucados, mas sobrevivi, estou aqui firme e forte. Mas o que isso causou na mente do professor Filipe? Talvez isso tenha causado, e não tenha percebido ao longo da minha vida, uma necessidade de provar para mim mesmo que eu poderia superar aquela mureta. Eu poderia ir até o final dela e olhar para trás e dizer: eu consegui chegar até o fim. Eu não precisei me apoiar no gramadinho para cumprir esse desafio. Olha que interessante, meus caros. Será que algum de vocês não tem alguma mureta na vida em que nesse momento, naquele momento do desafio, vocês tenham falhado e essa repetição da falha venha na cabeça de vocês e talvez traga medo, talvez traga receio de fazer desafios novos, de atingir novas metas, e isso possa estar sendo uma grande âncora para vocês. Vamos pensar como as muretas das nossas vidas podem tanto nos jogar para frente como nos congelar, nos engessar para o desenvolvimento que tanto gostamos de ter. Ao descobrir, ao relembrar dessa minha mureta, eu pude ter a oportunidade de voltar lá e falar com o professor Filipe, criança.
segurar na mão dele e dizer: tá tudo bem, você vai conseguir chegar até o final. Se você não conseguir chegar até o final e se desequilibrar, não tem problema cair na grama. Se você eventualmente e novamente cair nessa garagem, sim, você vai se machucar. Mas esses machucados, essas cicatrizes que eu tenho até hoje, vão te lembrar o quanto é importante você ter atenção aos seus desafios, respeitar os seus limites e nunca deixar de buscar um melhor caminho para o desenvolvimento. E como eu já disse aqui, o melhor caminho para o desenvolvimento é realizar a sua verdade. Toda vez na minha vida que eu consegui me deparar com a minha verdade naquele determinado momento, naquele espaço, eu realizei a tarefa de maneira formidável. Mas, professor, que pretensioso dizer que você conseguiu realizar a tarefa de forma formidável. Não, é uma realidade, porque fazer a tarefa, cumprir o objetivo com aquele amor, com aquele tesão que você só tem quando se encontra, quando se estabelece num trilho claro de que aquela é a sua verdade, vocês sempre conseguirão resultados formidáveis. Então, todos esses objetivos que eu mencionei aqui para vocês, todos esses desafios, ou melhor, esses propósitos de vida para um desenvolvimento não só físico como intelectual, mas também espiritual, todos esses desafios somaram-se, fizeram aquela criança crescer mais forte e talvez trouxeram essa criança até aqui para conversar com vocês, para compartilhar técnicas, compartilhar caminhos, compartilhar formas de como superar os desafios que a vida nos impõe. E essa imposição, não se esqueçam nunca, é fruto das nossas escolhas. E nada você escolhe sem estar verdadeiramente preparado. Se a tua mente, se o teu corpo indica que a escolha, aquela sua verdade, é o caminho X, você já está preparado para aquele caminho X. O que você precisa é condicionamento, técnica e estratégia para superar o seu desafio. Vamos conversar mais sobre esse assunto aqui no nosso canal, mas neste momento eu quero te perguntar: quais são as muretas, ou qual é a mureta da sua vida que lhe trouxe aqui nesse momento? Vamos conversar. Abraço.